Quantos sabem o tema do ano aí? Abre lá no tema do ano. Se você não sabe, eu vou falar para você. Mateus capítulo 6, verso 33. Vocês gostaram da nova cara da igreja? Você viu que tem um novo logo? Glórias ao Senhor. Nós trabalhamos aí o ano passado inteiro para renovar o logo da igreja. Já encomendamos o para as portas para tirar aquele logo de 2024 ali. E quem está com Bíblia de papel aí, levanta aí, por favor. Olha aí os crentes. Olha os crentes da Bíblia. Aleluia. Para quem não estava no Zoom essa semana, nós falamos sobre trazer a Bíblia para a igreja. Eu confesso a você que nas últimas semanas eu tenho pedido ao Senhor liberdade para me poder falar isso com a igreja. Eu falei, Senhor, eu não quero cobrar, porque é ruim, né? Nossa, não está trazendo Bíblia. Está cobrando eu. Então aí no Zoom, enquanto alguém orava, o Senhor liberou e falou, agora é o momento de você falar. Porque não é porque você vai falar a coisa certa que você pode falar em qualquer momento. E eu senti esses últimos dias, ministrando nas nossas igrejas, tanto lá quanto aqui, que faltava somente a pipoca e uma Coca-Cola para se tornar um cinema. Porque a intenção de eu ministrar a palavra de Deus para a sua vida não é para você watch, não é para você assistir, é para você receber. E eu não estou falando que se você não tiver com a Bíblia, você não vai receber, mas eu lembro que quando eu tinha a oportunidade de fazer igual o Felipe está aqui, ó, na frente, sentado na primeira cadeira, eu ficava com a minha Bíblia aberta, anotando tudo, e eu guardo essa Bíblia até hoje. Ela desmontou a capa já, mas eu guardo essa Bíblia toda marcada. É importante porque quando você lê de novo, você fala, uau, há 10 anos atrás Deus falou comigo nessa passagem aqui. Aleluias. Você sente a presença de Deus aí? Vamos ler o capítulo 6 de Mateus para nós iniciarmos, e aí eu faço uma oração. O capítulo 6, verso 33 é o nosso tema do ano, priorizando o reino de Deus. Diz assim, busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Segura sua Bíblia aí, vamos orar. Senhor Jesus, somos gratos a Ti pela Tua palavra. Te agradecemos por esse ambiente. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha transformar esse ambiente na sala do trono. Que a Tua presença venha ser o principal nesse lugar. Que Jesus venha ser o centro de todas as coisas. Sim, nós temos as nossas necessidades e nós queremos que elas sejam supridas. Mas nós decidimos nessa noite buscar primeiro o reino dos céus para que tudo venha se acrescentar em nossas vidas. Abra nosso coração, a nossa mente, para que nós venhamos receber as grandes verdades transformadoras do Senhor, em nome de Jesus. Diga um amém aí. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós, às vezes, se lermos só o texto e falar, quando chega no final, aqui levanta perguntas na nossa mente, porque fala assim, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quais são essas coisas, pastor? Obrigado por perguntar, por isso que você está aqui. É para você saber que coisas são essas, né? Porque aqui, quando Jesus está falando sobre o Mateus no capítulo 6, na verdade o Sermão do Monte é capítulo 5, 6 e 7, onde Jesus faz essa primeira conferência do Novo Testamento, aqui ele está falando sobre as preocupações da vida. E aí tem gente que está preocupando demais com tudo e ele está falando, todas essas coisas vocês estão preocupando, elas vão ser supridas se vocês colocarem o reino de Deus em primeiro lugar. Então, você e eu não nascemos para preocupar com a vida. Você nasceu para viver a vida. Vou repetir porque você perdeu. Você não nasceu para preocupar com a segunda-feira. Você nasceu para viver a segunda-feira. Aí o que acontece é que nós estamos preocupando demais com coisas que Deus não nos chamou para preocupar. Aí Jesus precisa trazer um texto como esse para falar para todos que estavam ali, para mim e para você nessa noite. Está vendo tudo isso que você abriu para mim? Que lindo que você pôde compartilhar o seu testemunho e falar de todas as preocupações que você tem. Mas sabe qual delas importa? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque assim todas elas serão acrescentadas. Mas eu preciso também ir mais fundo com você e saber que é fácil dizer, confiar em Deus enquanto tudo vai bem.
Porque eu posso chegar aqui e falar com você, não, pare de preocupar com a sua vida, sendo que você não consegue parar de preocupar. As coisas, pastor, o senhor não sabe o tanto de coisa que eu tenho que resolver, o senhor não sabe o tanto que está sobre as minhas costas. Aí eu chego aqui e o senhor fala para me parar de preocupar? Não é meio ilógico? Não tem lógica. Mas quando as coisas saem do controle humano, é hora de ver realmente quem confia no Senhor. Porque é mais fácil você confiar quando tudo vai bem e realmente você não precisa se preocupar com nada. Menino está dormindo, as coisas estão indo bem, minha luz está paga, meu aluguel está pago esse mês, tem dinheiro na conta, minhas férias estão marcadas, dá-me de beber. Aí pode até cantar. Mas e quando você tem que passar pela prova dando glória a Deus? Aí é difícil, irmão. É fácil cantar, né? Tem que passar pela prova dando glória a Deus. Aí você na prova, vou desistir. Ué, mas não era para passar na prova dando glória a Deus? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos algo que nos chama a atenção. Jesus nos chama a viver uma vida tranquila. Jesus nos chama a viver uma vida focando no reino, porque é o reino que importa, é o reino que você vai viver eternamente com ele. Então, como assim que eu vou preocupar mais com as coisas que estão aqui do que com o reino que eu vou viver eternamente? Nós temos que preocupar com onde nós vamos morar. Você vai morar nas mansões celestiais, você tem um lugar guardadinho e Jesus já preparou esse lugar. Em João, no capítulo 14, ele fala disso. Não se preocupem, eu estou indo preparar um lugarzinho para vocês não são órfãos, vocês vão ter agora o Espírito Santo morando dentro de vocês e ele guiará a vida de vocês. Estava falando com o louvor hoje, antes de nós ensaiarmos, sobre pessoas que andam atrasadas. Aqui não tem ninguém, graças a Deus, todo mundo é pontual. Mas por aí tem pessoas que andam atrasadas, sabia disso? Sério, tem. Tem pessoa que anda atrasada. Aí, o que acontece? Que uma pessoa atrasada, ela compromete o resultado daquilo que ela veio para fazer. Sabe por quê? Porque a pessoa atrasada, eu brinquei com eles, eu falei que a pessoa que chega atrasada, ela desce do carro tão rápido que não espera nem os frutos do Espírito calçar o sapato lá dentro do carro para vir junto. Aí na hora que o Espírito Santo levanta lá e fala, gente, mas já está lá dentro. Esperou eu não, vou ficar aqui então, o carro está quentinho. E aí vem para dentro da igreja, para ensaiar, para servir, para fazer as coisas, mas o Espírito Santo ficou longe. Por quê? Porque chegou atrasado. Mas eu creio que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos ensinar que quando você prioriza o reino dos céus em primeiro lugar, não somente as outras coisas são acrescentadas, como você vive uma vida pautada naquilo que é a vontade de Deus e não a sua. Porque você tem as suas necessidades, eu tenho as minhas necessidades, mas nós, quando entendemos o que é buscar o reino de Deus, as nossas ficam para trás. Nossa, por que você não cuida da sua vida? Você está lá servindo na igreja o tempo todo, você está ajudando pessoas, você só doa para as pessoas, ninguém faz nada para você. Aí a pessoa não sabe que dentro de você já tem alguém cuidando. Deus está cuidando do seu interior enquanto você cuida de alguém. E a história que eu quero levar você hoje para nós refletirmos juntos é de alguém que priorizou o reino em primeiro lugar. E a consequência disso foi a sua descendência jamais sair do trono. Quem é? Davi. Se você tem a sua Bíblia, vai lá para 1 Samuel, no capítulo 16. E enquanto você abre, eu quero falar um pouquinho sobre Davi. Davi, ele foi o segundo rei de Israel. O seu reinado também não foi adquirido por esforço humano. O seu reinado não foi adquirido porque ele conhecia alguém no governo. Ele não fez aquele jeitinho mineiro. Já entrei em reuniões importantes, com pessoas importantes, porque eu conhecia alguém lá dentro. E aí, quando eu cheguei, em vez de eu pegar a fila todinha, eles falaram, não, opa, pastor Dal, senta aqui. E já sentei lá na frente. Por quê? Porque eu tinha uma conexão. Mas com Davi não foi assim. Ele não tinha ninguém que levasse ele para o trono. Ele não tinha ninguém que colocasse ele em uma posição. Ele era simplesmente um shepherd boy. Um garoto que cuidava das ovelhas do pai. Agora, se você gosta de anotar, anote isso. O reino de Deus precisa ser prioridade para todo aquele que deseja ter as suas necessidades supridas. Quando Davi,
ele se dispõe a servir, ele começa a enfrentar algumas batalhas que eu e você enfrentamos para reinar. E o tema dessa noite, eu acho que eu falei só o título, o tema é Preparado para Reinar. Deus quer preparar eu e você para reinarmos. Espera aí, como assim reinar, pastor? Isso é meio clichê. Não, você tem que reinar com Cristo. Quem é que espera a volta, como a gente cantou aqui, ele virá soberano em poder, ele virá para resgatar a sua igreja. Então você vai reinar com Cristo. Então você e eu estamos sendo preparados para reinar. O homem falhou no jardim a governar tudo aquilo que Deus tinha nas mãos dele, mas eu e você estamos com essa oportunidade. E eu quero ser bem prático mostrando para você, aqui através da história de Davi, o que é priorizar o reino de verdade. E nessa noite você vai sair daqui refletindo, será que eu estou priorizando o reino de verdade? Porque a primeira coisa para alguém que prioriza o reino em primeiro lugar é ter humildade. Ah, mas não é reinar? É. O reino dos céus, ele começa com humildade. Olha o versículo 11, se você está aí no capítulo 16, 1 Samuel 16, verso 11. Olha o que a palavra de Deus diz. Então perguntou Samuel perguntando a Jessé, pai de Davi, esses são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu, não, eu ainda, tem um caçula, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Aí Samuel disse, algo que se você tiver sua Bíblia você vai anotar. Traga-o aqui, aí marque isso agora, olha. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Davi foi o único esquecido e o primeiro a ser lembrado. Não precisa de você preocupar com ambientes que você precisa estar, porque ninguém vai sentar enquanto você não chegar. Só a fila da frente pegou. Vamos lá, talvez até o fim da noite todo mundo vai pegar. Eu e você, nós precisamos ter essa humildade de coração, porque imagine só, todo mundo foi convidado, os 7 filhos de Jessé lá, preparados à mesa, o sacrifício preparado, a mesa posta, todo mundo querendo sentar, e aí Samuel fala, ninguém senta, até Davi chegar aqui. Eu imagino a agonia que virou no ambiente, porque os irmãos de Davi se sentiam capacitados, ali dentro tinha pessoa bem melhor do que Davi, humanamente falando, aí fica todo mundo ali olhando a comida esfriar, mas não senta, porque não tem como sentar antes que Deus realize aquilo que Ele quer fazer. E às vezes a gente fica muito preocupado, por que as pessoas não me enxergam, por que não me vê? Eu estou vendo as coisas acontecerem, e aí Davi está lá no pasto, só tocando a sua harpinha, cuidando das ovelhas, sem preocupação nenhuma. Aí quando chama ele, se fosse você, qual reação você teria? Ah, agora? Agora está me chamando? Não vou não, pode falar que eu não vou. Não tenho humildade nenhuma no coração. Porque se esqueceram de você e agora estão lembrados, será que você vai? Imagine, se eu convidar todo mundo para a minha festa de aniversário, dia 26 de junho, churrasco, aleluia. Dia 26 de junho, convidar todo mundo, aí eu esquecer do Felipe. Aí no dia, o Felipe vê o cartaz, aí ele só comenta lá assim, tá bom, esqueceu de mim, né? Aí eu ligo para o Felipe, pelo amor de Deus, me perdoa. Não, você está convidado, você pode vir. Será que o Felipe vai? Ou ele fica no ego dele? No orgulho? Não vou também não, porque eu devo ser menos importante do que aqueles que ele convidou primeiro. É assim que o diabo tenta minar a nossa mente. Fazer você pensar que quem chegou primeiro é mais importante do que você. Sendo que, às vezes, Deus confunde o ser humano, porque eu imagino todo mundo ficando ali e confundido. Peraí, o que está acontecendo aqui? E um dos irmãos de Davi, que próprio Samuel olhou e falou, é esse aqui. Não era, porque Deus estava olhando o coração. Cuida do seu coração, Provérbios capítulo 4. Porque é dele que é a fonte da sua vida. Então, Davi, ele é convidado da última hora aqui, e a primeira lição que eu aprendo com Davi é, aleluia, você tem que anotar isso aqui. Quem se ofende fácil demais não está pronto para governar. Uma pessoa que se fácil ofende, ela precisa trabalhar muito ainda o seu ego e o seu orgulho, porque let me tell you something, a vida vai te decepcionar.
As pessoas vão te decepcionar. Nossa, pastor, não, ninguém vai me decepcionar. Eu tenho que ser real para você. Algum dia eu vou te decepcionar. Não quero jamais te decepcionar, mas talvez já te decepcionei. Mas algum dia alguém vai te decepcionar. Aí se você vai viver na sua ofensa. Sabe o que é ofensa em inglês? Offense. Cerca. Você faz um muro de proteção e vive ali dentro do seu orgulho. Não encosta mais. Você não me convidou? Então não entra aqui. Na minha casa não pisa mais. Lá eu não vou mais. E aí nós vivemos alimentando esse orgulho dentro de nós e deixamos de chegar ao governo, ser preparado para reinar. Ser preparado para reinar requer humildade o suficiente. Eu e você precisamos aprender com essa história de Davi, porque sabe qual foi o primeiro trabalho de Davi no palácio? Porque aqui Davi chega. Samuel unge ele ao rei de Israel. Saul ainda era rei de Israel, só que agora Davi, com 15 a 17 anos de idade ali, ele é ungido rei de Israel, mas ele tinha humildade suficiente para aguentar o cargo que foi colocado sobre a mente dele, sobre o coração dele. Às vezes nós estamos ainda querendo alguma coisa que nós não estamos preparados para receber. Porque quando Davi recebe esse óleo sobre a cabeça e o Espírito Santo então desce sobre ele, o Espírito Santo sai de Saul, agora está sobre Davi, Davi tem autoridade, mas ainda existe um rei. E ele é humilde o suficiente para pegar o primeiro trabalho no palácio. Qual é o primeiro trabalho? Tocar harpa para expulsar demônio. Resumindo, tocar harpa para expulsar demônio, porque antes ele estava tocando a harpa lá no pasto, enquanto as ovelhas dormiam. Agora o Senhor chamou ele para tocar a harpa para expulsar demônio. Isso não combina com rei. Eu não sou rei, que negócio é esse? E me ungiu como rei, e agora eu vou ter que ir ali adorar o Senhor para que demônios sejam expulsos? Olha o versículo 18, se você está aí. Um dos seus criados respondeu a Saul, porque Saul agora está possesso por um espírito que foi enviado por Deus para atormentar ele. E agora Davi tem um Espírito Santo. E aí Saul fala para esse criado dele, olha, tem alguém que pode me ajudar? E ele fala, eu conheço um filho, o filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar uma harpa. E aqui ele começa a falar algumas qualidades que é importante você entender. Ele é um guerreiro valente, ele sabe falar bem, ele tem boa aparência e o mais importante, o Senhor está com ele. Davi, ele serviu com tanta excelência a Saul que ele foi contratado como escudeiro. Porque ali naqueles momentos onde Saul ficava ali aflito e Davi tocava e ele acalmava, e Saul começou a gostar dele porque ele fazia com excelência aquilo que ele achava que era pouco demais. Você está agindo com excelência sobre o pouco que Deus te colocou, ou você está esperando ele colocar no muito para então você valorizar? Porque às vezes nós não valorizamos uma casa nossa porque é de aluguel, nós não valorizamos um relacionamento porque nós olhamos para o outro e achamos perfeito, nós não valorizamos as amizades que estão perto da gente por saber que, não, Deus tem coisas maiores para mim, então não vou nem me envolver com esse povinho aqui, porque esse povo não tem nada a ver com o meu destino. E Davi, ele cumpriu com humildade, servindo a Saul ali, sabendo que ele já era o rei. Mesmo que você saiba o que Deus tem para você, continue agindo com humildade dentro dos ambientes que você chegar. Isso é priorizar o reino. A última coisa que eu quero que alguém saiba quando eu estou conhecendo a Moisés na rua, é que eu sou pastor. É a última etapa de me conhecer que eu quero. Quando eu estou em algum lugar, às vezes eu estou no mall, um dia desse eu estava no mall brincando com meus filhos, e eu fiz amizade com um pai lá, e nós conversando, e ele falando, e aí ele soltando aqueles palavrão, né, um americano, soltando aqueles palavrão assim, o tempo todo, a gente conversando, aí chegou um americano lá da igreja, que eu vou, e aí ele, pastor Davison, o cara que estava perto de mim, ele ficou pálido assim, falou, você é pastor? Mas por que você não falou? Desculpa meu palavreado, estou aqui falando palavrão até agora com você e tal. Resumindo a história, sabe onde esse cara foi parar? Lá na igreja. Está lá servindo. Fiz amizade com o cara que chegou da igreja e tal, foi parar lá na igreja. Sabe por quê? Porque ele falou assim, uau,
eu nunca conversei com alguém que é alguém para me julgar e não me julgou, deixou eu ser quem eu era na frente dele. Então, eu agora quero conhecer esse mesmo Jesus que nos ensina a não julgar as pessoas. Às vezes nós precisamos nos humilhar diante de certas situações, porque às vezes você quer se posicionar como autoridade. Dentro da sua casa, você que tem filho, você que vai ter filho, já te dou um conselho. Não é a altura da sua voz que vai falar autoridade sobre o seu filho. O meu pai, ele nunca me bateu, ele nunca aumentou a voz para mim, mas o olhar dele me matava. Quando ele olhava para mim assim, eu falava, eu sou um lixo, decepcionei meu pai. Porque ele passava uma autoridade para mim que eu não queria jamais aborrecer o meu pai. Agora, na história de Davi, quando você vê ele deixando as ovelhas dele em casa, tomando conta agora no palácio ali do que foi depositado sobre as mãos dele, olha o que acontece no versículo 22, porque aqui no versículo 21, ele é contratado como escudeiro, e o versículo 22, então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé, pai de Davi, olha só, deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois eu estou muito satisfeito com ele. Olha aí, eu estou muito satisfeito porque Davi está fazendo tudo com excelência. Não tem como ser promovido se tudo que eu faço é pela metade. Tem pessoa que está querendo aumento, mas ainda não aumentou nada, nem a produção. Sabe uma curiosidade que eu vi sobre a história de Davi que talvez você nunca parou para prestar atenção? Talvez a irmã Jeane já parou, porque ela é uma mulher que estuda a Bíblia. Mas olha, você já parou para prestar atenção no que significa a palavra escudeiro? Porque às vezes a gente acha que quando chega no capítulo 17, Davi matou Golias com uma pedrinha, as pedrinhas lá matou o gigante Golias. Olha a posição que ele foi colocado antes disso, antes de lutar com Golias, ser escudeiro de Saul. O que é escudeiro, pastor? Eu vou te responder. A responsabilidade do escudeiro era essa aqui, olha, carregar as armas do seu superior, proteger o seu líder em combate, ser um assistente confiável, companheiro no campo de batalha, possuir habilidades de combate e, se necessário, assumir o combate. Essa era a posição que Davi foi colocado. Agora mudou dentro de você, porque Davi estava lá, xeretando, lá quando o irmão dele fala assim, volta para cuidar das suas poucas ovelhas. Ele não estava xeretando não. Por que ele não voltou? É porque a mágoa que ele deveria ter recebido ali do irmão dele, rejeitando ele, mandando ele cuidar das poucas ovelhas, não bateu, sabe por quê? Porque ele estava assumindo a sua responsabilidade. Isso aqui é problema meu. Eu faço parte disso aqui. Eu não sou escudeiro igual, eu não sou guerreiro igual vocês, mas eu recebi uma responsabilidade de ser escudeiro. Então eu vou proteger o meu líder. Davi, ele não enfrentou o gigante Golias para ser promovido, ele assumiu a sua responsabilidade. Então silêncio aqui, vira para alguém e fala assim, diz alguma coisa. O seu objetivo ali era proteger o seu líder. O objetivo de Davi não era derrubar o seu líder para assumir o poder. Enquanto o seu objetivo for derrubar alguém para você ganhar uma posição, você não está priorizando o reino. Porque quem prioriza o reino, essa pessoa protege o seu líder. Ele protegeu o seu líder, ele assumiu a batalha, porque ali só tinha covarde de frente à batalha, escutando um gigante por 40 dias falar, vocês não conseguem, vocês são fracos, e aquelas palavras atingiu o coração deles. Davi poderia muito bem olhar para Saul, talvez chorando dentro do seu acampamento, o que eu vou fazer? Estou conjecturando aqui a história. E Davi talvez chegar, olhar de esquina, Saul lá chorando, ele poderia muito bem falar assim, é agora que eu assumo o poder, eu já fui ungido ao rei, então agora eu deixo Saul passar esse aperto, as coisas vão desmoronar. Meu Deus, eu sinto de abrir isso aqui para você. Aleluia. Sabe por que tem muito, eu estava
conferência online para pastores semana passada. E sabe uma estatística de 2020 a 2024 que eles fizeram? Porque muitos pastores até suicidaram na pandemia, outros deixaram de servir, outros fecharam a igreja. E sabe qual é a maior porcentagem do porquê as igrejas são fechadas e pastores desistem de ministério? Porque existe alguém que foi colocado como escudeiro e está querendo reinar fora do templo. Existem pessoas doidas para arrancar alguém do poder para que ela venha exercer o poder dela. E aí, ao invés de apoiar e cuidar e proteger do líder, ela maltrata, ela aponta e ela abandona. Aí o líder morre. Aí quem perde? A sociedade. Sabe o que é avivamento? O maior avivamento que aconteceu na América, e nós falamos disso no estudo, foi por volta de 1700 a 740, onde até as polícias começaram a perder o emprego, porque não tinha quem roubava. A sociedade sente o avivamento da igreja. Agora, se eu e você começarmos dentro da igreja, não conseguir proteger os nossos irmãos, como que a gente vai alcançar quem está lá fora? Não tem como. E Davi entendeu isso, que a grandeza de um homem de Deus está na sua disponibilidade em servir e proteger aquele que está sobre o comando. Quem prioriza o reino se torna servo. É preciso se tornar servo. Jesus nos ensinou isso, e Davi, ele sabia que ele tinha uma profecia sobre a vida dele, mas a sua função permaneceu a mesma. Qual? Servo. Sabe qual a palavra servo, o significado da palavra servo no hebraico e também no grego? Escravo. Ah, não, escravo quer ser não. Quero um negócio melhor. Ah, tá, você não quer ser escravo, tem como ser escravo também. Ou então você preferir slave, né? Acho que mais bonito assim, slave. Mas ser escravo é alguém que entendeu a sua função, não nega as suas responsabilidades e não foge da raia, como dizem por aí. Eu sou escravo de Cristo. Então ninguém vai conseguir me tirar de onde eu estou. Sabe por quê? Porque eu sou escravo de alguém que me posicionou. Se Jesus te posicionou, não deixe com que as batalhas na mente venham te tirar você. Não deixe com que as críticas das pessoas venham te parar. Porque as pessoas, elas são assim, mestres em fazer, sabe o quê? Apontar o dedo. Davi, sai daqui, o que você está fazendo? Deixa essas poucas ovelhas lá com meu pai e vem aqui. Eu sei que o seu coração é presunçoso e você veio aqui só observar. Era tudo mentira. Não acredite nas mentiras de Satanás. Essa semana, quantas pessoas eu tive que orar porque me ligava, pastor, ora por mim, o que está acontecendo, irmão? Era segunda-feira, tinha começado o propósito de oração. Eu escutei uma palavra que dizia assim, não é agora. Aí eu fiquei doido porque não é agora. O que não é agora? Será que é para me deixar meu relacionamento? Será que é para me deixar o trabalho? Será que não é agora? Eu falei, você está ok com o seu relacionamento? Sim, não, eu amo a pessoa que está do meu lado. Você está ok com o seu trabalho? Sim. Você está querendo mudar geograficamente? Não, eu sei lá, eu estou feliz. Então fala assim, sai de reta, Satanás, isso aí não pertence a Deus não. A gente está deixando ser paralisado por coisa nada a ver. É nada a ver. Aí você entra em parafuso com um pensamento que você acha que veio de Deus. Ah lá, o Eliabe serve ao rei. Irmão de Davi está na batalha. Se ele falar alguma coisa, ele é autoridade. Comece a ter discernimento. O que é para você ouvir, o que você não precisa ouvir. Porque uma pessoa que entende o seu chamado, ela não tira a mão do arado. Não abandona o arado. Ah, pastor, mas as pessoas, elas não me dão oportunidade. Prefiro te decepcionar do que você decepcionar lá fora. O gigante não foi oportunidade de Davi. O gigante não foi responsabilidade de Davi. Você quer ter oportunidade? Então faça além do que foi pedido. Faça além do que foi pedido. Quer promoção? Faça além do que foi pedido. Quando Davi foi
colocado para ser escudeiro de Saul, ele deveria muito bem falar assim, não, eu sou escudeiro, mas quem está na batalha é eles, eu não tenho nada a ver com isso. Ele falou, quer saber? Está desafiando ao Deus que me chamou no pasto. Não está desafiando a mim. E a pergunta que eu tenho para mim e para você, você vai continuar levando marmita ou você vai vencer esse gigante? Talvez é para alguém online, isso aí. Porque Davi, qual foi a responsabilidade que o pai dele passou? Pega essa marmitinha aqui, leva para os seus irmãos na frente da batalha, porque eles estão lá já faz dias, e é só isso, volta para cuidar das ovelhas. Ele levou a marmita, mas sabe o que ele falou? Você quer saber? Eu vou vencer os meus gigantes hoje. O primeiro deles é vencer o que o meu irmão falou aqui. O segundo deles é tentar, o Saul vai tentar colocar as vestes sobre mim, eu não vou conseguir carregar, eu vou ser quem eu sou. Deus te chamou você para ser você mesmo. Você não precisa mudar, você não precisa ser outra pessoa, você não precisa falar mais baixo, você não precisa, você não precisa dar glória igual a Fernanda para você ser espiritual, mas se você quer dar glória, dê um glória. Se você quer dar um aleluia, dê um aleluia, mas seja você. Não deixe as pessoas moldarem você, porque o Senhor chamou você, Ele capacitou você, Ele depositou sobre você e sobre mim dons que precisam ser usados. Existe diversidade na unidade. É um só corpo, mas é diversidade. Um canta, o outro toca, o outro limpa, o outro faz, o outro trabalha, o outro recebe, o outro envia, e aí junta tudo e se torna uma unidade. Davi estava pronto para assumir essa responsabilidade que levaria o reino de Israel para frente. Porque quando alguém nega a sua responsabilidade, ele compromete a missão. Aleluia. Quando eu nego a minha responsabilidade, você nega a sua responsabilidade, nós estamos comprometendo a missão. Olha aí o capítulo 17 agora, o versículo 28. Pula a página aí. Capítulo 17, verso 28. Davi deixou de mimimi, olha o que ele disse. Quando Eliabe, o seu irmão mais velho, ouviu que Davi e os soldados, com os soldados ali, ele ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e que seu coração é mau e você veio aqui apenas para ver a batalha. O próprio irmão de Davi tentou parar ele, mas ele não parou. Não deixe que as críticas te parem. Às vezes, nós estamos deixando de vencer batalha que vão dar liberdade a muitas pessoas por causa da nossa fragilidade. Não seja frágil, seja casca grossa. Seja pessoa que quando alguém falar com você, você ouve, você avalia e você prossegue. A minha oração é para que você seja casca grossa, para aguentar as críticas e não desistir. Eu e você temos que ser mais firmes no Senhor. Não podemos viver de ventos para lá e para cá. Não gostei, só não vou lá mais. Não fez isso comigo, eu só abandono, aí vai criando uma ofensa, um fence, e aí daqui a pouco você está sem ninguém do seu lado, quando alguém dizer para você, fulano falou mal de você. Sabe o que você vai responder? Obrigado pela informação, servo de Satanás. Deixa eu prosseguir minha vida. Que é isso do irmão? Esses dias, na minha office, alguém chegou, pastor, eu quero sair da igreja. Eu falei, por quê? Calma aí, não é assim. Aí ele falou, porque eu estava lá servindo, e aí chegou uma pessoa do meu lado, ela falou assim, cuidado com quem você se abre, viu? Aí ele, mas por quê? Não, porque estão falando de você. Por isso ele queria sair da igreja. Porque agora, pastor, eu não sei quem é que está falando de mim, aí quando eu chego na igreja eu fico até com vergonha, porque eu fico pensando, será que é fulano? Será que é ciclano? Será que é Beltrano? Eu falei, repreende Satanás na sua mente agora. Deus te chamou para ser vencedor. Eu não quero que você fique aqui na minha igreja. Se você quiser ir, vai, mas não vai com isso aí. Porque lá você vai encontrar outra coisa. Então nós temos que parar de ser frágil. Então, não, falou de mim, eu não gosto. Eu sou uma pessoa muito direita com as coisas. É direita, então seja uma pessoa mais bruta. Seja uma pessoa que quando fala, fulano falou mal de você, aí você vai falar, vou falar para você, não é eu não, tá? Pastor Dallas que falou. Obrigado, servo de Satanás.
Não é eu, tá? Qualquer coisa você briga com o pastor Davis. Mas ele mandou eu falar para qualquer um que vier trazer fofoca sobre o meu nome, que eu devo repreender porque é servo de Satanás. Deus não pode usar eu e você para coisas grandes se nós nos ofendemos fácil demais. A posição que você está querendo chegar requer uma pessoa tough, uma pessoa mais firme, uma pessoa que sabe ouvir, sabe falar no tempo certo e essa pessoa vence as suas batalhas. Porque nós estamos querendo vencer batalha para os outros por aí, mas as interiores nós não estamos vencendo. Tem muita gente que na frente das pessoas ele vence muita batalha, mas e aí dentro de si está morrendo. Olha o versículo 37, o capítulo 17. Davi, ele concluiu, o Senhor me livrou das garras do leão. Ele está falando para Saul aqui. Saul, eu sei que eu sou menor, eu sei que talvez eu não sou capaz aos seus olhos, mas olha aqui, o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Davi não reclamou dos desafios, ele falou, eu não acredito, você é rei, respeito você, mas quem me chamou, ele já me livrou de muitas batalhas no passado. Sabe por que você passou pelo que você passou no passado? É para você não parar sobre as batalhas que você vai enfrentar diante. Tem muitas pessoas que enfrentaram a depressão no passado e hoje são usadas para curar pessoas depressivas. Muitas pessoas foram alcoólatras no passado, destruíram a vida por causa do alcoolismo e hoje são usadas para libertar pessoas do álcool. A sua vida não é em vão. Diga para alguém que está do lado aí que essa pessoa está muito quieta. Fala assim, sua vida não é em vão. Você foi chamado para algo. Nós precisamos vencer essas batalhas interiores de coisinhas. Você não pode, você não deveria estar aqui, você não tem capacidade, você é muito jovem, existem pessoas melhores do que você. Claro que existe pessoa melhor que eu, mas eu estou aí. Se existe pessoas melhores que eu, existe. Nessa conferência que eu estava, o pastor lá, ele deu o exemplo, ele falou assim, pastor, eu quero dar um conselho infalível para você não desistir do seu ministério. Pare de se comparar com outro pastor. Porque às vezes nós nos comparamos. Ele falou assim, às vezes você prega para a sua igreja de 50 membros, chega em casa feliz porque Deus te usou para falar na vida da igreja, aí você abre o seu Instagram e olha aquele outro pastor batizando 3.000 pessoas numa noite. Aí você fala, o que eu estou fazendo de errado? E às vezes a gente é assim. Eu estou falando na área ministerial, mas às vezes no relacionamento. Por que eu estou com essa idade e eu não tenho ninguém do meu lado? Por que eu estou dessa idade e eu ainda não alcancei aquilo que é um meu sonho? E quando eu olho nas redes sociais, eu vejo todo mundo vivendo sonho. Porque você vê lá, tem gente que tem férias todo mês. Não sei se você... Não é? Todo mês estou de férias. Eu falei, meu Deus, não trabalha não? Deixa ter férias para lá, deixa viver. Você tem a sua vida, você tem as suas responsabilidades. Deus te chamou para algo diferente e você não vai viver a pauta desse mundo, porque Romanos 12 diz, transformem a sua mente pelo poder da mente de Cristo. Foquem nas coisas de Deus, sejam transformados por isso. Eu e você não nascemos para viver a vida de ninguém. Eu creio que nessa noite Deus está levantando pessoas aqui que vencerão batalhas. Está difícil, mas você vai vencer. Está difícil, mas não desista. Porque às vezes, em mensagens como essa, sabe o que o inimigo tenta fazer? E ele tentou aqui agora, mas eu vi que um anjo do Senhor já arrebatou, é colocar um tampão no seu ouvido. O inimigo tentou fazer isso 2 vezes agora, durante a mensagem. Colocar tampão em ouvido de pessoas que precisam ouvir que você está difícil, mas você é vencedor. Eu vou repetir. Está difícil, mas você é vencedor. Eu sou vencedor em Cristo. Nada pode te separar do amor de Deus. Então não pensa que são as tribulações da vida que vão te separar do amor de Deus. Quando alguém fazer algo com você, culpe as trevas e não rejeite a pessoa. Sabe por quê? Porque eu e você somos apenas 2 barquinhos em um mar cheio de ondas. Que às vezes nós chocamos um no outro por causa do vendaval, e não porque aquela pessoa queria fazer algo por nós.
Quando nós olhamos para a história de Davi, ele assumindo a sua responsabilidade, ele vira para Saul, aquele que poderia repreender ele e falar, você não pode. Ele fala, Saul, eu até respeito você, mas o Senhor já me livrou de muitas coisas. O Senhor já me chamou para isso. Quem vence as batalhas interiores, ele está pronto para liderar. Aqui no capítulo 24, você não precisa ir para lá, capítulo 24, capítulo 26 de 1 Samuel, Davi tem a oportunidade de matar Saul. Por 2 vezes, o Senhor deu a oportunidade dele acabar com a vida de Saul. Era perseguido por Saul, depois disso tudo, ele começa a ser perseguido por causa da inveja de Saul. Deus não chamou eu e você para lutar contra a carne. Você vai lutar em oração. É joelho. Joelho, ele faz mais estrago no mundo espiritual do que uma porrada na cara, do que um bloquear. Você vai vencer em oração. Ele nos chamou para priorizar o reino. Agora, quais são os princípios e os benefícios de quem prioriza o reino? O primeiro, a humildade precisa fazer parte do nosso caráter. Não é ser humilde porque o pastor mandou. Precisa fazer parte do caráter. O serviço não é uma obrigação, é um privilégio. Falei isso com o grupo de louvor, como nós somos privilegiados de ter a oportunidade de adorar na casa do Senhor sem ser consumido pelo seu fogo consumidor. No Antigo Testamento eles não podiam fazer isso. Agora nós estamos dentro do Holy of Holies, o Santo dos Santos, e às vezes nós olhamos e começamos a reclamar do serviço. Está pesado demais. Hoje de manhã, quando eu acabei o primeiro culto lá na igreja americana, a pessoa que estava no louvor virou, pastor Dallas, hoje o senhor vai dirigir para Salisbury de novo, né? Com aquela cara assim, né? Aí eu falei, sim, é difícil, né? É porque a pessoa quer trazer você para onde ela está, entendeu? É difícil, né, Jeane? Cuidar das crianças, é difícil, né? Menina, muita gritaria, eu vejo que você fica descabelada ali no final, né? Difícil. Não fica não, tá, gente? Tem que aumentar um pouquinho. Aí você vira para essa pessoa e fala, não, eu tenho o privilégio de servir. Eu tenho o privilégio de, igual eu estava conversando com o Kaique, que veio dirigindo para mim. Eu falei com o Kaique, Kaique, eu não teria 2 horas com você essa semana para me te aconselhar. Olha nós dentro do carro sozinho, você pode falar o que você quiser. Você tem que olhar os benefícios da posição que Deus te colocou. Olha os benefícios do processo que você está. Tem gente que não dá glória no processo. Só dá glória quando pegar o green card. Olha Deus falando aí. Vai dar glória só quando pegar o green card? Não está preparado para receber. Comece a dar glória no processo. Comece a agradecer porque a imigração ainda não te pegou. Comece a agradecer porque você está trabalhando. Comece a agradecer porque você tem uma casa. Comece a agradecer porque você pode entrar em qualquer loja que qualquer pessoa que tem green card entra. Você só não pode sair do país ainda. Mas agradeça pelo que você tem e pare de murmurar, porque o Senhor vai te depositar em coisas grandes. Davi, ele foi servo porque ele sabia que era um privilégio. Honrar a Deus com os nossos dons e talentos é nós priorizarmos o reino dos céus. Ter o coração voltado para Deus abençoa muitos corações. Aqui tem pessoas que têm dons e talentos diferentes. Tem pessoa que tem dom de doar para a pessoa, abençoar a vida de pessoas. Isso é coração. Um coração abençoado, ele abençoa outros corações. Você usa do dom que você tem para você compartilhar. Quantos aqui vão ser usados por Deus essa semana aí? Quantos aqui que estavam no Projeto Vida e doaram ontem aí, no sábado? 1, 2, 3, 4, 5. No Projeto Vida, na sexta-feira, eu falei, se amanhã vocês estão com dever de casa, você vai doar algo para alguém. Seja um telefonema, seja um abraço, seja uma oferta que você vai mandar para o seu parente no Brasil que você nunca mandou. Alguma coisa você vai doar para alguém, alguns fizeram. Nós temos que acordar. Sabe como que eu acordo pela manhã? Primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus porque eu respirei novamente. A segunda coisa é, Senhor, me mostra o que eu posso fazer para acrescentar na vida de alguém hoje. Essa deve ser a minha... Ah, pastor, mas você não deveria preocupar com essas coisas?
né, pedir a Deus para cuidar de você, para abençoar a sua vida. Não, isso aí ele está fazendo, porque isso aí acrescenta. Quando você se preocupa com alguém, aquilo ali você não precisa se preocupar. Quando você se preocupa com Jesus, você não precisa se preocupar com as outras coisas. Eu levanto de manhã e falo, Senhor, me mostra aí quem é que eu posso abençoar hoje. Ah, mas você não quer ser abençoado? Claro que eu vou ser abençoado através de abençoar alguém. Essa tem que ser a nossa mentalidade. Agora eu quero que você vá para o Novo Testamento para nós terminarmos. Diga, foi sincero? Foi sincero, você está na igreja, você não pode mentir não. Em Filipenses, no capítulo 2, vai lá para Filipenses, porque aqui o apóstolo Paulo, ele nos deixa um grande conselho inspirado no caráter de Jesus para nós. E é isso que eu quero que você carregue nessa noite. Porque uma pessoa que está sendo preparado para reinar, ela precisa do que Paulo depositou aqui no capítulo 2, versos 5 ao 11, que eu quero ler para você. Diz assim, quem está aí diga amém. Amém. Quem não achou ainda fala, ui. Aleluia, vou esperar você. Vou até tomar uma água. Uhum. Capítulo 2 de Filipenses, versos 5 ao 11, diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo do seu irmão que está do lado. Errei. Deixa eu ler de novo. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo modo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que ele deveria ser usado para a sua vantagem. Antes ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana. Sabe o que ele fez? Ele humilhou-se e ele foi obediente. Marque isso. Humilhou-se e foi obediente até a morte. E a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Por isso, por ser obediente, por ser formado por Deus, por ser preparado para reinar, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora dê uma glória aí bem forte aí. É essa mentalidade que nós temos que ter. A mentalidade do reino é a mentalidade de alguém que se humilha, e se humilha para ser exaltado por Deus e não para alguém que vai te achar no meio do caminho. Eu quero concluir com você falando isso aqui para nós orar, e o louvor pode subir aqui. Ninguém está pronto para reinar se não estiver disposto a se humilhar. E é esse o convite dessa noite. Para você rei, para você rainha, que vai reinar com o Senhor por toda a eternidade, o convite que eu tenho para mim e para você nessa noite é se humilhar na presença de Deus.